Olá, amigas e amigos que acompanham o trabalho do Diário do Rio. Eu sou Patrícia Lima e nós vamos entrevistar hoje Hamilton Vasconcelos, presidente da Comissão de Turismo da OAB do Rio de Janeiro. Tudo bem, Hamilton? Patrícia, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer também a audiência toda do Diário do Rio, que sempre vem discutindo de temas muito importantes para a cidade e, obviamente, para o turismo. Hamilton, a nossa ideia é falar sobre as perspectivas do turismo para a cidade do Rio de Janeiro. Mas antes eu gostaria de perguntar para você, pedir, na realidade, que você fizesse uma pequena descrição de como você começou atuando na área de turismo. Patrícia, eu já me formei sendo estagiário da Embratur, quando a Embratur ainda existia no Rio de Janeiro, lá nos anos de 1995. E fiquei até 2002 como advogado da Embratur, quando a Embratur saiu e foi para Brasília. Fui para o governo do Estado, advogar na parte do turismo. Comecei a dar aula nas faculdades de turismo, já dava aula nas faculdades de Direito, comecei a dar aula nas faculdades de turismo. E depois voltei para a Secretaria de Turismo do Estado e fui ser vice-presidente da Turismo. E nesse tempo fiquei como presidente da Comissão de Turismo da OAB. E a Comissão de Turismo da OAB, ela tem uma missão. A primeira missão dela, com os advogados, é que nós possamos dar qualificação a esses advogados, com palestras, seminários, lives, para que a gente possa trazer as oportunidades e o que vem acontecendo no turismo para o advogado que quer trabalhar no setor. Então, essa é uma nossa missão com os meus colegas advogados e que a OAB enfatiza muito. É qualificar o meu colega advogado. Mas a gente também trabalha para o setor. Eu trabalho para o setor quando a gente vai às comissões de turismo, seja da Assembleia Legislativa, sejam das câmaras de vereadores das cidades do estado do Rio de Janeiro, para discutir os projetos de lei que são apresentados, para que eles estejam em consonância com a atividade turística, para que a atividade econômica do turismo possa crescer. A gente sabe que, às vezes, são apresentadas leis que são boas ideias, mas elas vão causar entrave e não vão permitir o crescimento da atividade econômica. E nós tentamos, como Comissão de Turismo, apresentar essa fundamentação. O Hamilton, você, como um professor, como um advogado, como presidente da Comissão de Turismo da OAB e como prestador de assessoria técnica, né? Você falou aí na Alerj, né? Você tem a percepção de que as pessoas que lidam com turismo, ou as pessoas que têm uma certa simpatia pelo turismo, elas de fato reconhecem a importância estratégica do turismo para a cidade do Rio de Janeiro? Porque, desculpe de interromper, porque você me disse o seguinte: as pessoas elaboram as leis, mas o que pode acontecer é que entraves sejam gerados para a aplicação daquela lei, né? Para que ela possa, de fato, ser desenvolvida, né? Ser concretizada, digamos assim. Então, Patrícia, essa pergunta ela vai num viés interessante, que tem a primeira percepção de pessoas que veem a atividade econômica como importante para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, mas acabam pegando normas criadas em outras cidades, em outros estados, e que não estão em consonância com a nossa realidade do Rio de Janeiro. Então, essa é a primeira questão, que a atividade econômica ela não é uníssona, ela não é igual em todos os lugares. Então, a gente tem que fazer esse estudo para ver se a mesma norma aplicada em Gramado, em São Paulo e no Rio pode ter eficácia, ter eficiência. Esse é um ponto. E o outro ponto, muitas pessoas ainda não conseguem visualizar o turismo como uma atividade econômica e uma atividade econômica primordial para a cidade do Rio de Janeiro. É a nossa principal característica, o turismo. Todo mundo vê as belezas do Rio de Janeiro. Agora, pegando um gancho nessa questão das belezas do Rio de Janeiro, né? Ser uma cidade bela como o Rio de Janeiro
essa beleza é um fator essencial para ser um destino turístico? Basta apenas ser belo, ser uma cidade bela para ser um destino turístico? E o que precisa para ser um destino turístico? Patrícia, ser uma cidade maravilhosa é uma grande vantagem, mas não é tudo. Nós precisamos de vários requisitos, de várias ações para transformar em um destino turístico forte. Vamos lá. Malha aérea diversificada, uma hotelaria internacional de ponta, mão de obra qualificada, atrativo natural, equipamentos turísticos, empreendimentos turísticos. Então, isso já faz um rol de ações e requisitos que transformem um destino turístico forte. Mas, além disso, precisa de uma política pública eficiente, com uma gestão eficiente, com campanhas de marketing direcionadas aos nossos principais emissores e apresentando atrativos tradicionais e novos atrativos. E aí eu vou até puxar um pouco da sua pergunta anterior, falando se as pessoas em geral entendem o turismo como importante. Não direcionando a nenhum tipo de governo ou alguém, mas assim, há uma linha temporal muito grande. Nós não vemos as secretarias de turismo, cidade, estado, todas as cidades, de ponta, com orçamento forte, com mão de obra, uma grande mão de obra. Nós precisamos disso, precisamos de uma secretaria com força, uma secretaria com orçamento, para que possa investir, para que possa fazer pesquisa, para que possa fazer gestão. Então, peguei esse gancho do que você falou para dizer um pouco, e da outra pergunta para dizer isso. Os gestores públicos têm que entender que a atividade econômica do turismo é fundamental para o Rio de Janeiro. Enfim, ser prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro não é para qualquer um, e não é qualquer um que senta na cadeira de prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Por que existe essa visão precária em relação ao potencial estratégico do turismo para a cidade do Rio de Janeiro? As pessoas até sabem que o Rio de Janeiro, enfim, tem um potencial turístico. Aliás, eu gostaria de pedir para você fazer um gancho e falar um pouquinho do que você vê do que é o potencial turístico do Rio de Janeiro, né? Mas por que esse ponto, essa questão precária, né? Se você é eleito, você sabe que esse é o destino principal da cidade e a coisa não desenrola, não concretiza. O que acontece? Eu entendo que falta um pouco de estudo, falta um pouco de números, falta um pouco de capacitação para isso. Você fala, todos nós falamos, o Rio tem um potencial imenso. Mas se põe no papel isso, se põe no papel quanto entra na atividade econômica, quanto rende em emprego. Nós sabemos que um hotel gera muito mais do que uma fábrica. Mas como? Vamos fazer essa comparação. Então, falta um pouco ao prefeito que entra sentar e se debruçar um pouco sobre isso. O setor apresenta números, mas eu também aí é uma questão, precisam ser mais robustos, precisam ser números que consigam evidenciar para o gestor público que senta e fala assim, não, realmente essa atividade precisa de apoio, precisa de dinheiro, precisa de recurso para investimento. Para cada real investido lá fora, a gente fala que voltam 2, 3, 5 reais. Então, você precisa ter isso qualificado. Ao prefeito que entra, sempre numa prefeitura de uma cidade como o Rio de Janeiro, ele não tem como fazer um discurso que não vai falar que o turismo é uma das principais atividades da cidade. Não tem. É inviável você fazer esse discurso. Mas você tem que entender a sua importância, você tem que trabalhar na sua importância, fazer, seja secretaria, seja empresa, forte, para que possa, sim, transformar a atividade econômica numa atividade
efetivamente rentável para a cidade. E aí eu já emendo com a sua colocação do potencial. O Rio tem um potencial imenso, a gente não precisa falar, a gente estava falando sobre isso. Agora, só me tira uma dúvida. Uma coisa é um profissional que atua na área de turismo falar sobre potencial, né? O que é o potencial turismo? Outra coisa é a percepção da população que acha que o potencial turístico é apenas a beleza da cidade, né? Você falou de uma série de equipamentos, de uma série de pré-requisitos, né? Materiais para que uma cidade vingue turisticamente, mas, de fato, o que é o potencial turístico, né, que precisa ser enfatizado para o Rio de Janeiro dar certo nesse sentido? Eu tenho brincado muito com as pessoas que hoje se fala assim que um destino turístico é uma experiência, né, vivenciada pelo turista. A palavra experiência entrou há uns anos no ritmo do turismo e muita coisa ficou o seguinte, é a experiência do turista. Mas quando você fala em potencial, fica claro que você tem que ter vários tipos de atrativos, aquela organização que eu falei de malha aérea, de hotelaria, de mão de obra. Aqui no Rio, você vê que é um potencial, você fala assim, tem equipamentos tradicionais, Pão de Açúcar, Corcovado, Maracanã, que recebem milhões de pessoas por mês. Tem equipamentos novos, tem o Aquário do Rio, tem a Roda Gigante, tem o Bioparque, que eu digo para você, acredito que o Bioparque vai ser uma referência mundial, ou aqui na América do Sul, pelo nível de organização que ele está. Acredito que ele vai ser um dos equipamentos que vão ser tops no Brasil. Além desses equipamentos, nós temos atrativos naturais. Praia, temos. Trilhas. Qualquer pesquisa hoje da Organização Mundial do Turismo ou de revistas conceituadas do turismo dizem isso. O turista hoje, o cidadão hoje quer sair da sua casa e ter mais contato com a natureza. Todas as pesquisas dizem isso. Algumas enfatizam que, além da natureza, vão querer destinos que privilegiem o sustentável. Então, o Rio tem isso. O Rio tem, nos atrativos naturais, ele tem praia, tem a natureza, tem as trilhas. As caminhadas hoje são um dos principais pontos de atração de turistas no mundo. Temos aqui tem aventura, tem quem quiser também fazer rapel, voo livre. Então, isso tudo vai formando um potencial turístico junto com aqueles que a gente falou de malha aérea, mão de obra e hotelaria, um potencial que precisa ser mais fortalecido. Entendi. Agora, o Hamilton, a gente tem estrutura turística e capacidade, uma boa capacidade de recepção do turista que chega do exterior ou mesmo um turista nacional? Então, eu digo para você, a gente está num momento muito importante. O Rio de Janeiro está num momento muito importante quando a gente fala isso da recepção do turista, porque nós temos que ver aeroporto. Primeiro, vamos na discussão Santos Dumont e Galeão, que é uma discussão fundamental. Eu sei como carioca, eu amo pegar o avião no Santos Dumont. É aqui do lado, é rapidinho. Mas, economicamente, para uma cidade, nós temos que ter um aeroporto forte, com voos internacionais, diversificados, que ele se torne um hub, um centro de distribuição dos voos para todo o Brasil, que o turista estrangeiro chegue no Rio e vá poder pegar o seu avião para outro destino. Isso é fundamental. Para quem conhece a aviação, diz até o seguinte, que tem a economia acima da asa, que seriam os passageiros, e abaixo da asa, que são as cargas. Então, é fundamental para isso um aeroporto forte, para que ele possa distribuir tanto a carga quanto o passageiro distribuir. O Rio de Janeiro está num momento delicado, porque quanto mais nós fortalecermos ou aumentarmos a quantidade de voos para o Santos Dumont, nós vamos diminuir a
a diversificação de voos do Galeão. Eles não podem ser concorrentes. Tem que ter uma política pública, uma política de voos para que eles sejam, sim, complementares. Que você possa viajar pelo Santos Dumont e pelo Galeão, mas que eles não concorram entre si. Isso é fundamental para a questão de recepção de turistas. Nós só vamos conseguir trazer mais turistas quando a gente tiver um aeroporto forte. E o Rio Galeão, depois da concessão, agora vai vir a concessão do Santos Dumont, mas depois da concessão, o Rio Galeão é um aeroporto de primeiro mundo, em lojas, em equipamentos. Então, não há problema, desculpa, quanto a isso. Esse é um ponto. Então, ponto do aeroporto, pacificado. A rodoviária, que nós recebemos muito do turista nacional. Hamilton, só um momento, desculpa, a gente vai falar um pouquinho da rodoviária daqui a pouquinho, mas me diz por que esses dois aeroportos, por que não existe uma política integrativa do papel, né, do desempenho no que diz respeito ao desempenho desses aeroportos, né, já que você está explicando que eles não podem concorrer entre si. Não é possível uma cidade jogar tão contra si mesma em todos os requisitos. Né? Você estava falando que a nossa tendência natural, por conta das nossas riquezas, nos potenciais naturais, é fazer trilha, enfim, passeios ao ar livre, não sei o quê, mas você tem uma política também, você tem uma prática de degradação do meio ambiente que é muito forte no Rio de Janeiro. Né? Se fala muito em proteger o meio ambiente, não sei o quê, se fala muito em Amazônia, né? Mas a gente não fala da devastação que a criação desenfreada de favela produz na cidade, a gente não fala da questão da segurança pública, né, que atinge a população de forma absolutamente imediata. Isso tudo também compromete o turismo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, destacasse um pouquinho mais, né, explicasse um pouquinho mais, porque existe esse conflito, né, entre esses dois aeroportos. É um conflito econômico, é um conflito necessariamente econômico, porque para a companhia aérea, ele facilita para ela estar o voo do Santos Dumont, que as pessoas têm interesse, que é mais rápido, está no centro da cidade, e aí vão diversificando os voos, vão trazendo para o Santos Dumont, e aí os voos que vêm internacionais, quando deveriam chegar no Rio de Janeiro, no Galeão, e serem distribuídos para outras cidades, não tem mais esse voo no Galeão, ele está no Santos Dumont. Aí o turista, principalmente o internacional, ele não vai pegar um ônibus do Galeão para o Santos Dumont para pegar o voo dele. Aonde que eu posso descer e ter um voo direto para onde eu quero ir, meu destino final? É no aeroporto de São Paulo? Ele vai descer em São Paulo. Então, essa é a concorrência que tanto maltrata a economia do Rio. Nós podemos receber mais turistas, mas nós precisamos que eles se equilibrem. O turista que hoje chega aqui é porque ele realmente quer vir ao Rio de Janeiro. Ele ama o Rio de Janeiro, todas as pesquisas mostram isso, mas o turista que, por voo, por seguir rota, ele poderia descer aqui, ele já não desce mais. Ele já desce em outro destino porque houve essa concorrência entre esses dois aeroportos. E esse momento é fundamental, porque a concessão do Santos Dumont está sendo colocada agora no momento. Então, precisamos restringir. Eu tenho uma opinião que pode-se conversar com as companhias aéreas. Cada uma tem o seu interesse, mas se você delimitar, falar assim, pessoal, vamos chegar a um ponto aqui. Santos Dumont só voos até 500 quilômetros. Ponto. A regra está definida. Essa regra é boa para o Santos Dumont e para o Galeão? É boa. Vamos tocar em frente. O que não pode é deixar muito isso solto para que depois se regule o setor. Eu acho que deve haver uma política pública que vá controlando um pouco isso. Agora, voltando à questão que você sobre a qual você começou a falar, a questão da nossa rodoviária, né? Rodoviária Novo Rio, que eu me lembro, nos tempos de criança, aquilo ali era um caos, né? Aquilo ali, a gente viajava, assim,
como você disse, o turista que vem para o Rio de Janeiro, porque ele quer vir mesmo para o Rio de Janeiro, então a pessoa que queria viajar, ela ia para a rodoviária Novo Rio, porque ela precisava ir de ônibus, né? Aquilo ali era um caos. Aí passou pela reforma, reestruturação, e, de fato, ficou bem melhor, né? A gente pode considerar a rodoviária Novo Rio como um braço importante para o turismo da cidade do Rio de Janeiro? Você acha que precisa ser melhorada ainda alguma coisa na rodoviária Novo Rio? Não. A rodoviária Novo Rio, ela melhorou muito a parte interna dela, realmente deu uma evoluída muito grande. A concessionária que está lá deu uma qualificação melhor para a parte interna. A parte externa ainda melhorou um pouco com as obras que foram feitas para toda a cidade, para a Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Temos o VLT, que agora você pode descer ali e pegar um VLT, mas ainda falta um pouco de melhoria daquela região do entorno. Ainda é necessário evoluir em alguns pontos. Eu acho que tem que se discutir com quem trabalha ali, com quem efetivamente pega ali tanto o turista quanto o carioca, que é obrigado a todo final de semana, ou trabalha fora, vem por ali, ele tem críticas àquela região, apesar de todas as obras. Então, é necessário, sim, ainda uma melhoria do entorno da rodoviária Novo Rio. E ele é muito importante para o turismo, sim. Nós temos um turismo rodoviário grande e que a tendência mundial diz que ele ainda vai continuar crescendo nesse primeiro, segundo ano pós-pandemia. Agora, a gente falou de aeroporto, nós falamos de rodoviária e os navios, né? É muito comum no Réveillon a gente ver o espetáculo, né, dos navios que atracam aqui no Porto do Rio, o pessoal assistindo a queima de fogos, e, enfim, se tornou um atrativo também do carioca que fica na praia, né? Enfim, os navios dando a sua sinalização. Uma coisa bem interessante. A gente pode considerar o turismo, né, através dos navios, né, dessas companhias de navegação, como um caminho promissor para o turismo da cidade? Essa seria uma pergunta. Nós temos uma estrutura portuária para receber turistas? Então, vou te dar primeiro um dado que é interessante. Que o Pier do Rio, Porto do Rio, recebeu 6 prêmios de melhor porto da América do Sul entre 2009 e 2015. Se você contar, são 7 prêmios, ela só não ganhou um ano. Não me lembro qual dos anos, mas de 2009 a 2015. Sem dúvida nenhuma, o Porto teve uma melhoria muito grande. A região do Porto ali teve uma melhoria muito grande, com o Boulevard Olímpico, toda essas obras que foram feitas. O turismo de cruzeiros, ele é muito importante porque ele traz um turista que geralmente tem recursos, que gasta bastante na cidade. Então, e eu digo que tem até um outro fator importante ao turista de cruzeiro, que ele conhece a cidade, fica com vontade de voltar à cidade depois, naturalmente, para conhecer esse aspecto. Então, melhorou muito, mas havia ainda pontos que eram se solucionar. A gente está falando de 2 anos atrás, basicamente, né? Que era assim, o transfer das agências, a descida deles ali era tumultuado. Estava também acabando umas obras. Então, assim, eu acredito que nessa retomada, e aí o que a gente fala de política pública e gestão eficiente, nós ficamos aí sem os cruzeiros. Tem que estar sendo feito um estudo para quando eles vierem já está tudo organizado. Provavelmente eles vão começar a voltar muito ainda, acho que timidamente nessa temporada. Não acredito que seja forte, mas eu acredito que eles voltem. Então, se tiver uma política pública pela prefeitura eficiente, vai conseguir se organizar aquela região, que é muito importante. Eu digo sempre isso. O turismo de cruzeiro ele tem a característica de difundir a pessoas que falam muito, que é aquela boca a boca, que vão falar da cidade com bastante elogios.
No que diz respeito à nossa rede hoteleira, Milton, a nossa estrutura é boa, a nossa estrutura é razoável, a nossa estrutura ainda é precária, né? Como é que a gente pode avaliar a estrutura da rede hoteleira, mas não a estrutura mais sofisticada, mas de uma forma geral, né? Para todos os públicos de turistas, né, que queiram visitar a cidade do Rio de Janeiro. Existem opções, as mais variadas, né? Para os vários tipos de turistas que chegam aqui na cidade? Então, nós já tivemos mais de 60 mil quartos, né? Não sei agora, vai precisar fazer um novo estudo de quantos ficaram abertos, de quantos fecharam. A hotelaria do Rio, vamos lá. Primeiro, vamos nessa hotelaria classe A, que é de ponta. Infraestrutura de ponta, mão de obra de ponta, mão de obra internacional. Os grandes hotéis, nós estamos aí, não devemos nada a nenhum país do mundo. Nós temos outras hospedagens. Aqui no Rio mesmo cresceu muito os hostels. Houve um crescimento gigantesco dele, porque o europeu gosta disso, e aí o sul-americano também foi aprendendo a ficar nos hostels. E era engraçado Hamilton, porque... desculpe, você tem como explicar o que é hostel? Porque a nossa audiência ela pega um público muito abrangente e às vezes a pessoa não sabe o que é um hostel. Sim, claro. Hostel é um equipamento, né? Digamos assim, vamos dizer que é um hotel que os quartos são divididos coletivamente. Pode ser o que eles falam de quartos Maracanã, que é muito grande, para 10 pessoas, podem ser para 4 pessoas, que você não tem uma área só sua, digamos assim. Tanto quarto quanto banheiro, tudo é dividido nesse grupo. Esse é o hostel. E ele começou muito os hostels eram muito para a juventude ou para esse europeu que tinha esse hábito, que não tinha problema, vinha com o seu mochilão nas costas, ficava no hostel, que você ficava com uma cama, você paga por uma cama e um lugarzinho para guardar a sua mala. Mas até os hostels foram evoluindo, até no Rio de Janeiro evoluíram bastante. Nós tínhamos hostels voltados para a festa, que aí era garotada, sabia que todo dia à noite ia ter festa, música, até altas horas. O Rio tinha hostels que eram voltados mais para a família, que tinham muitos pacotes sendo vendidos na recepção para passeios de família, não havia barulho à noite, não tinha música, não tinha nada disso. Era como um hotel normal, sem muito barulho, sem muita agitação. Tinha um hostel até que tinham quartos específicos. Você poderia ir para um hostel, mas você alugava um quarto que era só seu. Isso foi uma evolução dos hostels. Como eu disse no início, o hostel era sempre um quarto coletivo. Mas, em algum momento, eles viram o seguinte, eu já tenho público aqui recebendo família. Então, será que esse cara paga um pouco mais, esse turista paga um pouco mais para ter um quarto só dele? E começou-se a ter esse hostel que geralmente tinha 2 quartos voltados para isso. Então, nós conseguimos... E o Airbnb, nós não podemos deixar de falar de alojamento, de turismo, e não falar dessas plataformas como o Airbnb. Sem dúvida nenhuma, isso também facilitou a vinda de turistas de todo o mundo. Muitos turistas só usam essas plataformas. Juridicamente falando, como OAB, a gente tem uma discussão, né, com essas plataformas, porque elas não têm recolhimento de imposto, eles não contribuem, né, com recursos como a hotelaria já faz. Então, há um desnível, digamos assim, mas temos que entender o seguinte: é uma prática que está em todo mundo e vai continuar acontecendo aqui. Nós temos que conversar para ver a melhor forma disso ser praticado. Até porque hoje tem pessoas que vivem do Airbnb, tem pessoas que alugam quartos ou apartamentos e vivem dessa renda. Através das plataformas. Então, você estava falando da questão dos hotéis topo, né? Você teve uma questão de disseminação dos hostels, né? Enfim, dessa possibilidade de
de alojamento, né, mais comum na Europa. Mas você tem também hotéis que são mais voltados para o público executivo, né? O Rio de Janeiro também poderia ser uma capital, a gente pensa muito em São Paulo, né? De um turismo mais executivo, de eventos voltados mais para a área de negócios, né? A gente também tem uma rede enxuta, né? Voltada mais para as pessoas que estão fazendo um turismo assim ligado, um turismo entre aspas, né? Ligado ao mercado de trabalho, né? Gente que está trabalhando. Sim. Não, os eventos, até foi, a gente deve falar muito sobre isso, os eventos, tanto de lazer quanto os corporativos, são muito importantes. Esse turismo de negócios acontece forte no Rio de Janeiro. Então, a hotelaria também há uma divisão, não só dessa de hotéis de 5 estrelas e tal, como uma divisão geográfica hoje do Rio. Quem vem para fazer negócios ou tem na região da Barra, fica nos hotéis da Barra. Quem vai curtir, fica aqui nos hotéis da Zona Sul Centro. E isso estava acontecendo até com os guias de turismo. Aqueles guias que são contratados pelo TripAdvisor, né? Que a pessoa está lá fora, pesquisa, eu quero contratar esse guia porque esse guia fala russo. Eu estou vindo da Rússia, esse guia fala russo, eu quero contratar. Já estava acontecendo uma divisão que esse guia morava na Zona Sul ou na Zona Norte, e ele falava, eu atendo aqui nos hotéis da Zona Sul. Ah, mas eu vou ficar no Hotel da Barra. Eu falei assim, eu tenho um amigo meu que é guia, que fala russo, mas que mora para aquela região. O próprio setor foi se adequando a isso, aos guias, porque a gente sabe que esse espaçamento do turista que está na Zona Sul, o centro e Barra, é muito diferente o tempo de locomoção para os atrativos, né, para o aeroporto. Então, isso tudo fez também essa, digamos assim, essa diversificação de serviços para a Zona Sul, para a Zona Norte, hotel executivo, que você falou, hotel de lazer. E quando você estava falando dos executivos, e a gente fala de eventos também, porque os eventos eles são hoje fundamentais para todas as cidades. A gente pensa muito em São Paulo, mas tem feiras no Rio de Janeiro ainda muito fortes, né? Nós temos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio Convention Bureau, que os conventions são uma união de empresas privadas para captar eventos para a cidade, para vender a sua cidade. Então, eles têm essa função e tem que trazer cada vez mais. O do Rio de Janeiro é o primeiro convention do Brasil. Então, ele tem uma expertise nisso e cada vez a gente aumenta mais. É aquilo de trazer congresso de cardiologia, trazer esses grandes congressos, como tem eventos de beleza aqui no Rio, de estética. Nós somos os primeiros nisso, mas temos que incentivar. Tem o centro de convenções hoje, nós tínhamos o Sul América e tem o Rio Centro, mas a gente tem que ter hotéis também que tenham espaços bons para que façam esses eventos médios, pequenos, no próprio hotel. Mas nós temos hotéis que possam fazer esse tipo de eventos, enfim, receber o turista e produzir esse tipo de evento? Temos alguns hotéis que dão para fazer isso. Aqui no Rio, vou falar da principal rede que tem muitos, que é a Windsor, que tem vários espaços, principalmente nos hotéis lá da Barra, que podem fazer esses eventos médios. E a gente pega o Sul América e o Rio Centro com os eventos maiores. Agora me diz uma coisa, Milton, qual é o perfil do turista que chega ao Rio de Janeiro? A gente recebe mais gente do Brasil ou a gente recebe mais turista estrangeiro? Desculpa, você falou de uma pesquisa falando sobre o perfil por isso que eu me lembrei disso, do perfil do turista, né? São essas prospecções que o mercado faz. Qual é o perfil, o ganho, o poder aquisitivo, né? Se são mais populares? Eu me lembro que há um certo tempo, no período da crise, né? Desencadeada aí no governo Dilma Rousseff, você via muitos argentinos, né?
passeando por Copacabana, né? E as pessoas reclamavam assim, olha, tem muita gente, tem muito argentino, mas eles não consomem muito, né? Porque você vê que era um pessoal que tinha um poder aquisitivo, são pessoas muito bem-vindas, é claro, sempre são bem-vindas, né? Mas o poder aquisitivo, ele é menor, então o potencial de consumo, ele é reduzido também, né? Por conta da questão do poder aquisitivo. Patrícia, aí eu vou ter que dar vários dados para complementar essa resposta. Primeiro, o seguinte: Não mesmo precisa conhecendo. detalhar, não, mas de uma forma geral, né? Não precisa É, entrar em detalhes. não, vamos falar aqui assim, de 20 anos, tá? Em Ah, 20 ok. anos, nós ficamos sempre patinando nos 6 milhões e meio de turistas estrangeiros aqui no Brasil, né? Isso é uma boa marca? Isso é uma boa média? Não, não é. E aí, do meu ponto de vista, eu defendo isso, que nós tínhamos que olhar mais para esse. Nós temos um pouco de preconceito com o mercado sul-americano. Quando você provavelmente entrevista quem está muito no governo, falando de turismo, sempre fala assim: não, nós vamos trazer o turista americano, vamos Verdade. trazer turista europeu. Aí o outro É. fala assim: vamos buscar Latino-americano o é turista problema. chinês, os chineses, que são não sei quantos bilhões de chineses no mundo, nós vamos trazer o turista chinês. Antes da pandemia, o turista chinês que vinha para o Brasil eram 60 mil. Era irrisório o valor. Por quê? Porque aí você tem que pegar um estudo, pegar o OMT, que diz que o turismo de curta e média distância, que são os principais pilares de uma atividade econômica do turismo, e não adianta querer trazer o turista chinês, vamos trazer milhões de turistas chineses. Não vamos, nós temos que começar trazendo o turista da América do Sul. E faltou essa discussão, faltou assim, hoje se discute que o turismo doméstico é fundamental, porque tivemos a pandemia, não vai ter muita viagem, todo mundo está falando do turismo doméstico. Mas e o turismo da América do Sul? Faltou você querer vender o Brasil para a América do Sul. A gente fala do argentino porque a gente vê, mas você vê o uruguaio, peruano, colombiano vindo ao Brasil muito pouco. Enquanto Peru e Colômbia botaram na mente que tinham que vender para o turista sul-americano e apresentaram seus atrativos, todo mundo hoje fala do ceviche peruano, toda hora se comenta, porque eles fizeram um trabalho de mostrar a gastronomia local, a gastronomia do peruano. Quando você quer ir ao Peru, você quer ir provar aquela gastronomia deles. E eles focaram e cresceram mais do que o Brasil em turismo, tanto Peru quanto Colômbia. Por quê? Porque voltaram para o mercado mais próximo. Essa pergunta que você fez, também em relativo se eles são de um poder aquisitivo maior, ou quer dizer, menor, no caso, né, dos argentinos, tiveram muitos argentinos que vinham para cá numa época econômica ruim de lá para até tentar morar aqui, viver aqui, trabalhar também, e não consumir tanto. Mas isso é um pouco da característica deles. Mas o turista, se você falar do turista, há turista de todos os níveis sociais e todo poder econômico na América do Sul inteira. E nós não trabalhamos isso. Nós ficamos focados em Estados Unidos e Europa. Esse pode ser um elemento fundamental de virada. É o turismo doméstico com o da América do Sul. Aí sim, nós já podemos crescer rapidamente. Óbvio que esse rapidamente que eu estou te dizendo ainda vai levar um ano e meio. Não acredito que para a gente voltar a patamares, por exemplo, de voos, a gente consiga isso só no meio para o final do ano que vem. Então, isso tudo vai ser uma escalada lenta, não acredito que seja rápido. Agora, me diz uma coisa: é possível você, por exemplo, vendo esse mercado sul-americano, né? É possível você direcionar pacotes turísticos, né? Eu vou dizer assim, né? Políticas, né? De desenvolvimento de roteiros turísticos, segmentar isso de acordo com o potencial econômico de um determinado perfil de turista, né? Tipo assim, você tem os hostels, né? Então são alojamentos mais populares. Então você
criar dentro da América, da América Latina, né? Políticas, né? Políticas e estratégias de atrair o perfil de turista que vá consumir esse tipo de produto aqui na cidade do Rio de Janeiro. É Não, possível sim. isso? Não sei se eu coloco bem a questão, né? Porque Não, você estava conversando isso aí, mas eu você não estou sabendo colocou bem, verbalizar direito. você colocou bem até uma questão que eu não expliquei, talvez tão bem, que foi na questão dos hostels. Apesar da característica dele atrair esse mochilão, isso tudo, muitos não, alguns hostels já tinham valor mais caro do que quarto de hotel. Esse é um dado muito Porque importante. eles, como eu fui falando daquela segmentação também dos hostels, já tinham hostels de luxo, né? Que eram hostels bem luxuosos, em pontos bons da cidade. Então, isso foi aumentando. Mas o que você perguntou foi muito pertinente quanto à questão dos valores. Você pode fazer pacote para todos os tipos de turismo, tanto o europeu quanto o sul-americano, e, inclusive, com essa oferta muito grande que nós tivemos, tanto dos hotéis, quanto dos hostels, quanto do Airbnb, o preço dos hotéis do Rio, o preço dos hotéis do Rio diminuiu um pouco, que eles eram considerados muito caros. Então, quando caiu, eles conseguiram ficar numa média possível. Hoje, o turista, eu vejo que eu li alguma reportagem mostrando que o turista, que o empresário eram empresários que viajavam para São Paulo para fazer uma pesquisa de mercado e depois viajavam para o Rio. E eles falavam o seguinte, que em São Paulo eles ficavam num hotel de categoria maior. Quando vinham para o Rio, eles tinham que ficar numa de categoria menor para ficar no mesmo valor de preço. Digamos assim, ficavam num 5 estrelas em São Paulo, num 4 estrelas no Rio, para dar um exemplo assim mais prático. E que depois, né, com a muita oferta que teve do Rio de Janeiro, eles já conseguiam ir para São Paulo e para o Rio num hotel 4 estrelas pelo mesmo valor. Então, nós conseguimos equilibrar um pouco na questão hoteleira. E a passagem, aí voltamos à questão do aeroporto Santos Dumont e Galeão. Se você tiver muitos voos, principalmente para o Galeão, nós vamos ter as passagens mais em conta para esse mercado. E isso tudo é uma política, que você também chama as companhias, chama os hotéis para isso e você foca um mercado. Eu, por exemplo, na final recente da Copa América aqui no Rio, teve um hotel em Copacabana que não estava todo cheio, porque estava com algumas restrições da pandemia, mas estava com 80% da sua capacidade com argentinos, que vieram para a final da Copa América. Por quê? Porque ele conseguiu se vender bem na Argentina, e quem comprava o pacote lá com agente de viagem lá, comprava o hotel. Então, ele conseguiu encher o seu hotel com argentinos para a final da Copa América. A gente estava falando de turismo de negócios, mas você lembrou bem com esse exemplo a questão do turismo ligado ao esporte, né? Então, assim, como o esporte é importante também para a atração, não só de turismo, né? Mas para o desenvolvimento econômico da cidade, né, Hamilton? A gente não dá muito valor também a isso. Eu não sei se a gente pensa estrategicamente isso, né? O esporte como uma forma de atrair mais turistas, né? Mas o fato é que atrai, né? Não, nós temos um dado que não é positivo, que é, por exemplo, desde Barcelona, em 1992, na Olimpíada de Barcelona, começou a se fazer análise sobre a imagem do destino quando tem uma Olimpíadas. Eu agora não estou me recordando o número. Se eu não me engano, Barcelona recebia 6 milhões e depois passou para 18. Foi um salto muito grande. É um salto, acho que de 3 vezes o valor. Eu tenho quase certeza que eram esses os números. E isso não... O Barcelona foi maior. Depois, 96, 2000... vinha-se sempre vendo que os destinos conseguiam crescer na sua
na sua visitação de turistas, na sua recepção de turistas, e se manter. Eles conseguiam se manter, eles subiam para um nível que fosse 20%, 30%, 40% e se mantinham nesse nível. No Rio de Janeiro, a gente viu que isso não aconteceu, não houve essa subida e muito E por que menos... não aconteceu, Hamilton? Você tem algumas respostas para Porque justificar que não tenha acontecido? a gente vê o seguinte, nós tivemos um ano de Olimpíada fantástico, em que o mundo inteiro via a abertura do Rio de Janeiro, as imagens lindas e maravilhosas que são da nossa cidade, mas depois você não continuou com uma campanha eficiente, você não fez uma campanha de divulgação, você não fez uma campanha de promoção, você não fez uma campanha para continuar fidelizando esse turista. Você ficou assim, ele já viu tal e vai querer vir. Os números são excelentes. Você pega o número de pesquisa de turista que sai do país, uma média, pegando 94% do turista que vai embora internacional, ele dá uma média de 8,4 no nível de satisfação. Então, o turista até 10. Quando você pega isso, 8,4 é a satisfação dele com a viagem. Quando você pergunta assim, você saiu satisfeito? Dá 80, se eu não me engano, 80% dos que falam entre satisfeitos e surpreendidos, que foi muito mais do que eu imaginava, o Brasil, o Rio de Janeiro. Então, a gente tem essa pesquisa que mostra isso, mas nós não tivemos um trabalho de continuidade na imagem do Rio de Janeiro para poder trazer o turista. E aí eu volto àquela questão. Acho que não fizemos um dever de casa com a América do Sul e não conseguimos trazer o americano nem o europeu. Né? O ponto favorável a isso só foi aquela liberação dos vistos para os americanos, canadenses, japoneses e australianos, né? Porque isso facilitou, que eu brincava assim, realmente o americano que queria vir ao Brasil é porque ele queria muito, porque ele pegava o passaporte dele, botava no envelope e mandava para um consulado do Brasil. Quer dizer, ele queria muito vir ao Brasil, ele tinha confiança de pegar o passaporte dele e mandar, porque se ele não tivesse numa cidade que tivesse um consulado do Brasil, ele tinha que mandar por correio para o consulado do Brasil, dar o visto e mandar de volta para ele. Então, era porque ele queria muito. Hoje não, hoje facilitou em muito. Então, a gente viu, você pegando os dados logo após essa liberação dos vistos, você viu que cresceu a visitação, a vinda de turistas americanos, canadenses e australianos. Agora me diz uma coisa, Hamilton, como estava posicionada a cidade do Rio de Janeiro em termos turísticos antes da pandemia? E como, enfim, você teve um fechamento do mundo, né? E como está sendo essa retomada, a abertura da cidade, né, dentro do que a gente ainda pode, né? Mas o fato é que você tem movimentos internos, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse período de pandemia, né? Como era o turismo na pré-pandemia, durante a pandemia, né? O que quebrou, né? O que se desestruturou, né? Porque houve uma desestruturação grande, não só claro, a gente sabe que não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas no mundo inteiro. Mas quais foram, assim, os setores que sofreram, né, com o impacto maior da pandemia? Eu passava pela Zona Sul e via hotel tapumado, né, com a frente fechada com tapume. Aquilo dava uma tristeza imensa, porque todo mundo que trabalhava ali estava em casa, né? Todo mundo teve muita demissão. Né? Eu gostaria que você falasse sobre esse contexto pandêmico e você falasse um pouquinho sobre as perspectivas desse período de transição, né? de abertura, de vacinação da população da cidade do Rio de Janeiro, no mundo. O que você espera? O antes da pandemia, e vou dizer bem no momento da pandemia, muitos hotéis fecharam, aproveitando aquelas medidas provisórias trabalhistas, que foi melhor demitir, ou uns preferiam demitir e fechar e reabrir quando voltasse realmente, e outros usaram os mecanismos permitidos pelas normas editadas,
que foram de diminuição de salário, com a sua estabilidade. Cada um usou do modo gerencial que poderia ser. Nós vemos que, com isso, muitos hotéis fecharam. Assim, alguns hotéis estão reabrindo agora, estamos vendo. A ocupação na cidade ainda não é aquela ocupação, principalmente, se você falou isso do centro da cidade. Os hotéis do centro da cidade hoje são os que mais sofrem. Eu diria que o do centro da cidade, ali até aquela parte de Zona Sul, Botafogo, né? Copacabana e Ipanema, Leblon, eu já digo para você que já está tendo um crescimento. A Barra está tendo um crescimento. Mas os hotéis da Zona Sul, de Botafogo para o centro, ainda estão muito abaixo, porque, como a gente falou antes, eles dependem dos executivos, dos eventos, que estão totalmente parados, os eventos, e muito poucas pessoas vindo. E eu acho que vai ser uma adequação, porque também o virtual agora vai acontecer muito na vida de cada um. Se vai se permanecer, nós não sabemos, mas tem gente que não está viajando hoje e fazendo reuniões virtuais. Muita gente aprendeu a fazer isso durante a pandemia. Antes da pandemia, o Rio de Janeiro ainda se colocava bem. Óbvio, bem assim, ficava entre os 100 do mundo. Daquelas limitações que a gente já conversou, né? Mas, e acredito o seguinte, a gente vendo agora nesse momento, eu fiz uma pesquisa semana passada com os hotéis do interior do estado. Os hotéis do interior do estado, com contato com a natureza, contando as férias escolares, estão todos eles acima de 80%, 85% de ocupação, alguns até lotados. Por quê? Voltamos à pesquisa. As pessoas querem ir para a natureza, as crianças estão de férias. Então, agora o hotel da cidade acaba sendo não tão atrativo. Os hotéis utilizaram agora uma ferramenta, né, a partir da pandemia, que foi aquele day use, que você vai e paga para usar o hotel, pode usar até o quarto, em alguns casos, em valores, durante o dia e depois volta para a sua casa. Tem gente acontecendo. Então foram se recriando essas atividades. Sofreram muito, que eu vejo no turismo, além desses hotéis que eu estou dizendo que foram da zona do centro até essa parte da Zona Sul, os guias de turismo, que muitos, eu vou dizer para você, que saíram da atividade do turismo e foram fazer outras coisas. Quem sabia fazer um artesanato, fez um artesanato para vender. Quem sabia fazer um doce, começou a vender doce pela internet. Os guias foram se reinventando nas atividades que eles sabiam fazer, porque eles não tinham mais grupos de turismo para receber. Então, esse foi outro impactante. Agências de viagem também tiveram muito reduzidas, porque praticamente muitas fecharam as suas sedes, foram para home office, demitiram ou ficaram com uma quantidade pequena de funcionários, né? Que mais? Hotel, agência, os guias, o transportador turístico também sofreu muito, porque ele tem os seus ônibus, micro-ônibus, comprados geralmente em forma de leasing, e vai pagando mensalmente, e ele tinha que ter a renda do grupo de turista para poder pagar. Então, sofreram muito. E eu digo uma que todos nós vimos, né, que foram os bares e restaurantes, que sofreram bastante. Quem conseguiu se reinventar e conseguiu ir para o delivery, que foi a prática que manteve aí, né, a entrega em casa, conseguiu se manter bem. Mas quem não tinha esse formato, ficou bem mais difícil. Então, assim, esses são os setores que eu vejo que foram muito impactados. Outro setor muito impactado e que nós vamos ter que ver na retomada vai ser o de eventos. Nós estamos falando aí de uma cadeia de eventos, desde da organizadora de eventos, a recepcionista, ao montador, ao segurança. É uma cadeia muito grande de profissões que estão dentro do evento, do setor de eventos,
e que todos eles ficaram há 1 ano e meio sem fazer serviços. E hoje, inclusive hoje, está tendo um evento fora do Rio falando sobre a retomada de eventos para o setor de turismo do Brasil. Na sua avaliação, para finalizar, quais são as perspectivas do nosso turismo, do turismo para a cidade do Rio de Janeiro, nesse período de vacinação? E vamos projetar aí para 1 ou 2 anos. Você indicou aí que existe uma movimentação no interior, né, no interior do estado do Rio, por conta de as pessoas quererem um contato maior com a natureza. Enfim, e também são lugares amplos, né, são lugares arejados, né, então tem isso também, né? Mas de uma forma geral, quais são as suas perspectivas, né? O que você espera, o que você anseia como profissional da área de turismo e também como carioca que vive na Tijuca? Então, assim, primeiro a gente tem que conseguir gerar emprego, né? Quando a gente fala de turismo, a gente fala de 1 a cada 10 empregos no mundo é no setor de turismo. É uma atividade que é relação, é pessoal, você tem essa interface. Então, quando você fala de perspectiva, quando você lê alguns estudos que estão tendo pelo mundo, todo mundo projeta a aviação, né, a malha aérea, voltar ao período anterior de 2019. O pessoal fala muito no final do ano que vem, nós estamos em 2021, no final do ano que vem, não, desculpa, no meio de 2023, que seria uma volta ao patamar de 2019. Alguns são mais otimistas, outros não, mas é basicamente isso. A hotelaria já acredita na volta até o final do ano que vem, principalmente com uma movimentação interna. Então, não importa qual seja o país, a gente falando aqui do Rio de Janeiro, a gente tem que fortalecer essa movimentação do turista paulista, mineiro, que vem muito para o Rio de Janeiro, tentar aumentar, e do próprio turista fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro, vir para o Rio de Janeiro, que eles gostam muito. Então, quanto mais a gente incentivar isso, vamos voltar mais rápido. Então, essa minha perspectiva é essa. Principalmente, eu vejo hoje o interior do estado, São Paulo, Minas, como sendo um foco para a gente poder revitalizar o turismo. E aí eu não posso deixar de falar o que eu sempre defendi, que era o turismo da América do Sul, que já que nós vamos voltar e esse turista vai ser difícil voltar, viajar para o mundo rapidamente, por motivos econômicos, por motivos de saúde, então fazer o turista da América do Sul vir ao Rio. Todos eles, qualquer pesquisa que você pegue, quando fala que lugar da América do Sul você pensa, ele fala Rio de Janeiro. Está na cabeça do turista o Rio de Janeiro. Então, o turista da América do Sul ele pode vir e aumentar essa gama de oportunidades que vai ter o turismo. Então, como perspectiva, eu queria que o turismo do Rio fortalecesse a sua campanha de marketing para São Paulo, para Minas, Espírito Santo, para Brasília, que vem muito, que fortalecesse as suas campanhas para atrair o turista da América do Sul, né, o argentino, o uruguaio, o peru, o colombiano, a gente pudesse fazer mais mostrar um pouco a nossa gastronomia, que é muito engraçado, né? O Rio de Janeiro, quando pergunta assim, qual é o prato típico do carioca? Todo mundo responde feijoada, né? Mas assim, quando o turista fala assim, o turista chega aqui, qual é o prato típico? É feijoada. Você vai comer a feijoada onde? Tem assim uma falha. Então a gente falta um pouco desse charme, digamos assim. O turista hoje ele quer comer a feijoada que o carioca come. Ele não quer ir comer num restaurante de turista para comer a feijoada feita para o turista. Ele quer comer, aí a gente volta para o caso da experiência, a feijoada do carioca. Então, isso nós temos que fazer. Temos que vender melhor isso lá para fora, que falta essa venda. E aí, sim, eu acredito. E o turismo rodoviário, a gente não falou muito do turismo rodoviário. O turismo rodoviário, nesse ponto, vai ser muito importante. Não só de ônibus, quando a gente está falando dos ônibus, vindo pela rodoviária, mas muita gente vem de carro.
é aquela sensação de segurança. Você vai estar no seu carro com a sua família, não vai precisar estar num ônibus, vai pegar o carro e vai vir. E, para isso, nós vamos precisar de gestão pública, de planejamento público, para poder ter uma estrada bem sinalizada, bem asfaltada, uma cidade bem asfaltada, bem sinalizada, e que sempre foi um déficit de todas as cidades do Brasil, sinalização e asfaltamento. Me diz uma coisa, e carnaval? O pessoal já está esquentando aí os tamborins, né? A gente não pode dizer... nós temos três eventos, né, no Rio de Janeiro, que são muito importantes como imagem e como economia, que é o Carnaval, o Réveillon e, de 2 em 2 anos, o Rock in Rio. Esses são os grandes eventos, né? Então, esses 3 grandes eventos, a gente tem que torcer muito que eles aconteçam. O Réveillon, eu ainda não acredito que vai ser fantástico desse ano, né? Como a gente está falando, que vai demorar um pouco, não acredito que vai ser fantástico. Mas eu já acredito no Carnaval. Eu já acredito que o Carnaval, se realmente a vacinação acabar ali, né, outubro, novembro, como você está falando, até os 18 anos, então eu já acredito que no Carnaval a gente vai poder realmente ter um Carnaval de retomada. Não sei se vai ser aquele Carnaval, economicamente falando, mas se você já tiver o Carnaval, você já consegue ter a mão de obra das artesãs, dos barracões, você já consegue ter toda aquela indústria do carnaval trabalhando e movimentando a economia. Então, é por isso que eu torço para que o carnaval aconteça, se Deus quiser. Milton, existe alguma coisa que você queira dizer, que você queira esclarecer, que você ache importante ressaltar e que eu não perguntei a você? Patrícia, assim, como advogado, como carioca, como pessoa do turismo, o que eu diria para as pessoas? Que acreditem no turismo como atividade econômica. É lazer, é diversão, mas você vai no restaurante, você vai no hotel, você pega um táxi, pega um Uber, pega um transfer. Entendam essa atividade como atividade econômica. Não importante só para a cidade, para o Estado. Que vejam isso. Que quando a pessoa fala do turismo, como a gente tem costume de falar, o turismo é lazer, é oba-oba, é uma atividade econômica e das mais importantes. Eu esqueci agora, não separei os números aqui, atualizados, são números que estão muito defasados, né, por toda a pandemia, mas são números que movimentam o PIB, se eu não me engano, 7% do PIB do Brasil é do turismo. Então, a gente tem que entender isso, que a economia e uma economia da cidade do Rio de Janeiro, ela tem que estar voltada para o turismo. Hamilton Vasconcelos, presidente da Comissão de Turismo da OAB do Rio de Janeiro, muito obrigado pela entrevista, foi uma ótima conversa. Tudo de bom para você, Hamilton, e até a próxima. Obrigado, Patrícia, obrigado a todos os que assistiram. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal que acompanha o trabalho do Diário do Rio. Até a próxima entrevista.